A minha mãe era o meu mundo inteiro quando eu estava crescendo. Quando eu tinha 7 anos, meu pai deixou a minha mãe e eu, depois que ela o descobriu tendo um caso com uma colega de trabalho. Ele bateu nela por ter a audácia de deixá-lo, mas ela pegou a casa e o tirou de nossas vidas. Ela decidiu que iria se concentrar em si mesma e cuidar de outras mulheres, então ela trabalhou para muitos abrigos para mulheres e tal. Ela acabou se tornando conselheira do tribunal e assistente social para mulheres e crianças vítimas de abuso, e realmente ajudou as pessoas a sair de situações abusivas. Ela entendeu que o mundo nem sempre é gentil com as mulheres. Sendo a mulher incrível que era, ela sabia que crescer nesse mundo já é difícil. Então, tínhamos códigos e frases de segurança secretos para me manter segura. Ela também tinha uma regra especial de que, se eu estivesse em apuros, eu poderia ligar para ela ou mandar uma mensagem do nosso jeito especial e ela viria me buscar, sem perguntas e sem consequências. Dessa forma, se eu estivesse com problemas, eu poderia ligar para ela sem medo de sua reação ou punição. Ela me disse que entendia que ser adolescente significava fazer suas próprias escolhas, e às vezes essas escolhas realmente eram estúpidas, mas não deveriam me custar a minha inocência. Ela se preocupou em primeiro lugar com a minha segurança. Quando eu tinha 11 anos, fui na minha primeira festa do pijama e simplesmente não estava confortável. Eu queria ir para casa, mas não queria que os sentimentos da minha amiga fossem feridos. O nosso código eram 2 pontuações. Se eu usasse 2 de qualquer ponto no final, isso significava que eu precisava de ajuda ou queria sair. Mas não queria que uma pessoa perto de mim soubesse. Oi, mãe. Ei, o seu tio acabou de ligar e talvez eu precise te buscar. Você pode dizer à sua amiga que você tem que ir embora? Sério? Sim, por favor, prepara suas coisas. Dessa forma, eu salvei a minha cara e poderia culpar a minha mãe. Eu usava de vez em quando, mas era raro. Eu sabia que sempre tive essa rede de segurança enquanto crescia, embora estivesse bastante seguro na área em que morávamos. Era uma cidade pequena nos arredores de uma cidade universitária, e eu era avançada para minha idade, então a maioria dos meus amigos eram crianças que minha mãe estava sempre por perto por causa dos abrigos, e eram crianças bem descontraídas na maioria das vezes. Eu também andava pelos abrigos e as mulheres falavam comigo como se eu fosse adulta. O que era bom, considerando que eu tinha metade da idade delas. Eu não saí com nenhum garoto rebelde e nunca fiz nada estúpido o suficiente para ser notado até a faculdade. Quando comecei a faculdade 2 anos antes, percebi rapidamente o quão segura minha pequena cidade era. Eu estava me formando cedo e tinha apenas 16 anos, mas a faculdade que eu frequentava era a que ficava bem ao lado da nossa cidade, e eu podia morar em casa e dirigir até o campus e tal. Eu tinha ficado bêbada um punhado de vezes, mas meus amigos e eu estávamos sempre seguros e não dirigimos. A minha primeira festa de fraternidade foi demais, em todos os sentidos, inclusive os piores. Eu nunca tinha visto tantas pessoas bêbadas fazendo coisas tão malucas. Foi emocionante, mas também foi pesado. Acabei encontrando um cantinho tranquilo com algumas pessoas relaxando. Comecei uma conversa com um cara bonito e ele se ofereceu para me trazer uma bebida. Eu sei, menina ingênua, burra, eu não pensei 2 vezes e bebi. Cerca de 10 minutos depois, comecei a me sentir muito estranha e fui ao banheiro. Eu estava com o meu telefone na mão, enquanto ouvia o rapaz educado bater na porta, mas mal podia ver minha tela enquanto mandava uma mensagem para minha mãe. Eu tô na rua. Posso ficar um pouco depois do toque de recolher? Absolutamente não, eu tô indo buscar você agora, mocinha. Era tudo que eu podia ver para pressionar no meu estado rapidamente borrado, antes que o cara conseguisse abrir a porta e me ajudar a sair do banheiro. Ele verificou o meu telefone, viu as mensagens para minha mãe e, com um bufo sarcástico, me chamou de idiota, me chutou na coxa e me deixou sentada no corredor, sozinha. Eu sei de fato que minha mãe me tirou de uma situação horrível naquela noite. Parte do nosso código era, se incluíssemos um endereço, era uma emergência. Um endereço significava perigo. Ela gravou isso na minha memória, saber o endereço, anotar, copiar como uma anotação no telefone, qualquer coisa. Então, eu memorizava endereços antes de ir às festas,
e ela me salvou naquela noite. Ela não ficou brava por eu estar bebendo ou em algum lugar que ela havia me avisado para não ir. Ela estava tão preocupada comigo e queria que eu ficasse bem. Naquela noite, ela me levou ao hospital e eles me deram soro fisiológico e outra coisa para ajudar a liberar a droga do meu sistema. Só me lembro da minha mãe sentada ao lado da minha cama, parecendo aliviada, mas ainda preocupada. Eu não percebi o quão perigosa essa situação poderia ter ficado, mas ela percebeu. Além disso, não me lembro de precisar do código. Ela conversou comigo e me contou as duras verdades de ser uma jovem mulher no mundo de hoje, depois que fiquei sóbria. E tenho sido muito cuidadosa desde então. No mês passado, a minha mãe faleceu devido a um ataque cardíaco. Ela sempre teve um coração fraco e estava economizando dinheiro para comprar um marca-passo, mas isso não aconteceu rápido o suficiente. Fiquei completamente devastada. Eu pensava em minha mãe como um elemento permanente na minha vida, a rocha que sempre me mantinha firme e segura. Ela era imortal aos meus olhos e eu não sabia o que ia fazer, como ia seguir minha vida sem minha confidente, minha protetora. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Quando abri a porta e ela não estava lá, apenas chorei. Saber que ela nunca mais estaria lá era tão horrível. Mandei uma mensagem para o telefone dela e ele tocou na mesa. Olhei para ele e quis jogá-lo do outro lado da sala, mas eu nunca faria isso. Nunca poderia fazer isso. Ela adorava aquela porcaria de telefone. Ela adorava poder ter suas fotos e músicas juntas e jogar o seu Candy Crush. Ela se sentava e assistia Netflix, vídeos engraçados por horas ali, depois que deveria estar dormindo. Era o seu guilty pleasure aquele telefone. Foi quando o pensamento me atingiu. Lembrei-me de que o diretor da funerária me disse que eu poderia colocar itens importantes para ela no caixão, e decidi naquele momento que clonaria o telefone dela no meu computador para salvar os dados e fotos e lhe daria o telefone. Eu adorei a ideia dela jogando seus jogos no telefone e rindo de vídeos da vida após a morte. O pensamento me fez sorrir e tirou um pedaço da dor. Eu sabia que era bobagem e não sabia por quanto tempo sua conta de celular estava paga, mas eu simplesmente não conseguia parar de pensar em como seria apropriado. Ela sempre brincava sobre voltar para me assombrar apenas para jogar Candy Crush e assistir vídeos. Então, por que não dar a ela algo para se entreter até que ela resolvesse como me assombrar para consertar? Seu funeral foi triste, mas adorável. Ela estava cercada por suas flores favoritas, lírios. Mulher após mulher, elas vieram até mim e me disseram quanta diferença minha mãe fez em suas vidas. Pensei em todas as vidas que ela tocou e em todas as pessoas que ela ajudou ao longo de sua vida. Apesar da minha dor, não pude deixar de sentir orgulho da minha mãe e de ser sua filha. Chegando em casa depois do velório e mais condolências, finalmente me sentei no sofá da minha mãe e liguei a atenção pela primeira vez desde que saí para o funeral. Imediatamente, recebi uma notificação de texto perdida. Eu também te amo. Eu olhei para o meu telefone. A mensagem que eu mandei para ela no dia que ela morreu estava lá antes, então eu sabia que não era um número falso. Eu pensei por um minuto que isso era alguma brincadeira, mas eu não conseguia descobrir quem faria algo assim. Decidi presumir que era uma amiga bem-intencionada da minha mãe que talvez compartilhasse o número dela. Por favor, olha, não me manda mensagem desse número. Esse é o número da minha mãe e ela acabou de falecer. Eu esperei. Eu vi as reticências da digitação. Meu coração estava na minha garganta, enquanto eu esperava receber uma mensagem de quem estava usando o número de telefone da minha mãe. Eu estou no cemitério. Você pode vir me visitar? O meu coração congelou no peito. Eu não tinha notado na primeira mensagem. Eu estava muito assustada. 2 interrogações. Reli a segunda mensagem, que era a localização do cemitério, com 2 pontos de interrogação. Ela tinha sido enterrada viva. Eu liguei para o agente funerário e implorei para que ele me encontrasse no local. Algo estava errado. Ele jurou que ela não poderia estar viva. Eles não fizeram uma necrópsia, mas tinha certeza que ela estava morta.
Eu apenas chorei e implorei e mostrei a ele as mensagens até que ele finalmente concordou em me encontrar e me ajudar a descobrir o que estava acontecendo. Eu mesma coloquei aquele telefone no caixão da minha mãe antes que eles o selassem e o abaixassem. Ninguém tem aquele telefone além dela. Finalmente convencido de que nada acalmaria meu choro de pânico, ele convocou uma exumação de emergência. O chão ainda estava recém-preenchido, então desenterrar ela rapidamente foi fácil. Eles abriram seu caixão e seu telefone estava em sua mão e não na bolsa ao seu lado que eu havia colocado lá com ela. Na tela dela, havia uma mensagem não enviada para mim. Embaixo de mim. E 2 pontos. Esse foi o dia em que encontraram o primeiro corpo. Meninas adolescentes foram desaparecendo ao longo dos anos a uma taxa ligeiramente aumentada nos últimos 6 meses. Mas a maioria era considerada meninas rebeldes que fugiram de casa e ignoradas. Famílias imploraram para que a polícia procurasse suas filhas, mas isso caiu em ouvidos surdos. Acontece que o zelador do cemitério vigiava as famílias em luto. Ele estava perseguindo as meninas e as sequestrava quando voltavam da escola. Ele as matava e as enterrava sob covas frescas, antes de colocar o caixão em cima e preenchê-las, escondendo para sempre todas as evidências de seus crimes à vista de todos. Depois de encontrar seu mapa e suas lembranças que ele pegava das vítimas, eles conseguiram dar, enfim, uma conclusão a pelo menos 27 famílias. Para mim, a evidência mais assustadora que eles encontraram foi que um detetive me mostrou, relutante por minha insistência. Era uma coleção de fotos do funeral da minha mãe, onde a foto da minha sobrinha de 13 anos estava circulada. Eu sei que vocês vão perguntar, então eu vou te dizer. Eu recebi uma última mensagem da minha mãe. Foi uma semana depois que toda a mídia se acalmou e eu pude voltar ao meu luto. É difícil sofrer quando as pessoas estão questionando você sobre tudo e chamando você de heroína. Eu sabia que não era uma, mas eles simplesmente não quiseram ouvir a minha história. Eles apenas presumiram que eu vi algo antes de baixarem o caixão da minha mãe. Então, depois que finalmente tive a chance de me sentar e ficar sozinha, coloquei um dos filmes de terror favoritos da minha mãe e mandei uma mensagem para ela uma última vez. Eu não esperava nada sobrenatural, apenas senti que isso me daria um pequeno fechamento. Eu te amo, mãe. Sinto muito a sua falta. Espero que você esteja feliz, onde quer que esteja agora. Eu desliguei o telefone e enxuguei as lágrimas que escorriam livremente. Esse filme ainda era tão bom quanto a primeira vez que ela me mostrou, e é catártico sentir essas emoções. Fiquei genuinamente assustada quando o celular vibrou ao receber uma mensagem da minha mãe. Eu também te amo, querida. E sim, eu estou feliz agora. E dessa vez, apenas um ponto final.